Aqui uma questão que caiu na Universidade Federal de Minas Gerais. E o enunciado diz, todas as alternativas sobre os ácidos estão corretas, exceto ele que é a falsa. E aí você me pergunta, professor, mas é sobre ácidos. E ácidos está dentro do conteúdo do módulo de funções inorgânicas. Aí eu respondo para você, porém, além de ácidos, o carinha fala, que os ácidos reagem com base, reação de neutralização, olha a reação química aí, e reação entre metal e ácido. Então, quer dizer, eu preferi, já que ele joga para frente a função ácido, colocar esta questão dentro do conteúdo de reações químicas, que aí engloba tudo, tanto função inorgânica, propriedade dos ácidos e reações químicas. Então, primeira, a gente tem que ver qual é a verdadeira e qual é a falsa, que realmente é a resposta. Letra A, colore de vermelho o papel azul de tornassol. Aí a gente vai lá para indicador ácido-base. Peguei o papel de tornassol, aquela tirinha. Se ele for azul e eu mergulhar esse papel numa solução de caráter ácido, ele vai ficar rosa ou vermelho. Se ele for rosa e eu mergulhar esse cara numa solução de caráter básico, ele vai ficar azul. Essas são as tonalidades do papel de tornassol. Porém, se ele for amarelo e eu mergulhar numa solução neutra, ele permanece amarelo. Se ele for rosa e eu mergulhar numa solução neutra, ele vai permanecer rosa, porque ele só muda de cor em meio ácido e meio básico. Isso tem que ficar muito claro como indicador ácido-base, analisando o papel de tornassol. Show de bola? Então a letra A é verdadeira. Letra B, os ácidos reagem com as bases, claro. Lembra que a gente falou sobre neutralização. O que é neutralização? É quando o hidrogênio do ácido, lembra que o hidrogênio, ele sai na forma de H+. Neutraliza a hidroxila da base. Quando você põe base em água, base ou hidróxido, você vai ter como ânion o grupo OH-, que dá característica às bases. Segundo Arrhenius, ácido e base só existem em solução aquosa. Lembre-se disso. Então, a reação entre ácido e base é neutralização, porque todo hidrogênio do ácido, neutralização total, vai neutralizar ou vai ser neutralizado pela hidroxila da base, produzindo sal e água. Quando nem todo hidrogênio do ácido ou nem toda hidroxila da base for neutralizada ou neutralizados, você tem uma neutralização parcial, onde o sal vai ter excesso de hidrogênio quando o ácido não neutralizou toda a hidroxila da base. Sobrou hidrogênio. Ou o sal vai ter resquício de hidroxila, quando a base não consegue neutralizar totalmente os hidrogênios do ácido. Lembra que a neutralização se dá pelo H+ do ácido e o H- da base, produzindo água. Por isso que neutraliza. Quando a neutralização é total, ou seja, a quantidade de ácido neutraliza totalmente a quantidade de base, o sal é classificado como sal neutro. E a gente viu tudo isso. Então, quando ele fala na letra B que os ácidos reagem com base, é evidente. Todo ácido reage com base. Não tem exceção. Então, a letra B também é verdadeira. Letra C, reage com zinco produzindo gás hidrogênio. Aí, a gente tem que se ligar na fila de reatividade dos metais. Lembra que o hidrogênio, ele separa à esquerda os metais mais reativos do que ele.
Quem vier à esquerda do hidrogênio é porque desloca o hidrogênio das moléculas de ácidos. Porém, quem vem depois, cobre, mercúrio, ouro, prata, platina, não consegue, não tem força para deslocar o hidrogênio da molécula do ácido. Não existe reação. Como o zinco, e aí você vai lá na fila das reatividades de metais. O zinco vem antes do hidrogênio, ele tem a capacidade de tirar o hidrogênio da molécula, olha aqui, ó, transformando em gás hidrogênio e tomando o lugar do hidrogênio, formando sal. Então, se o metal reagindo com ácido é mais reativo que o hidrogênio, vem antes na fila, você produz o sal e liberação de hidrogênio gasoso. Tinha que ter uma setinha aqui, mas tudo bem. Então, a letra C também está correta. E aí a letra D são eletrólitos. Para isso eu coloquei aqui, ó. Quando você pega ácido e coloca em água, dê exemplo do ácido clorídrico. Segundo Arrhenius, lembra que a água, isso aqui é uma substância molecular. Na forma molecular, você não tem carga positiva nem negativa. Porém, quando você adiciona o ácido à água, HCl a água tem a capacidade de quebrar a ligação covalente entre hidrogênio e cloro. Como o hidrogênio apresenta menor eletronegatividade, 2,1, e o cloro maior eletronegatividade, 3, o par eletrônico fica com quem apresenta maior eletronegatividade. Então, o cloro é o ânion e o hidrogênio é o cátion. Daí Arrhenius falar que ácido é toda substância que em solução aquosa libera como cátion exclusivamente o H+. Como eu tenho carga positiva e negativa, os elétrons migram por essas cargas. Então, são bons condutores de corrente elétrica. Ou seja, solução de ácido tem sobrenadante em solução cátions e ânions. Daí, apresentarem a propriedade da condutividade elétrica. Daí o nome de eletrólitos. Show, né? Então, a letra D também está correta, é verdadeira. E para finalizar, só pode ser a resposta certa, ou seja, a falsa, né? São insolúveis em água. Pô, gente boa, olha aqui. Todo ácido é solúvel em água. Claro que uns mais solúveis que os outros. Legal? Então, quer dizer, a resposta falsa, a resposta errada é letra E. E aí eu botei aqui, ó, solubilidade, costumam ser bem solúveis em água. Então, quando você falar em solubilidade, todos os ácidos são bem solúveis em água. Coloca isso na sua cabeça. Como sempre, a gente não dá aula, né? A gente discute com você todos os temas pertinentes ao enunciado. Valeu, gente boa! Daqui a pouco a gente está de volta.